Olá, tudo bem? Hoje nós iremos concluir o estudo da obra Contra as Heresias, de autoria de Irineu de Leão, que foi um bispo da Igreja Cristã Primitiva Católica que viveu no século II. O livro foi escrito em meados dos anos de 180 e ele foi resultado de um compilado de livros direcionados aos hereges gnósticos, que eram ditos cristãos, mas que estavam desconectados da ortodoxia oficial da igreja. Eles criam em doutrinas que não representavam o verdadeiro evangelho. Nós vimos em vídeos anteriores que os gnósticos, eles não eram um grupo específico, mas sim vários grupos que criam em diversas coisas diferentes. Entretanto, uma coisa que eles tinham em comum é que eles criam que a matéria era má. Logo, a divindade não poderia se encarnar. Deus não poderia se unir à humanidade por meio da encarnação do Verbo. Alguns gnósticos acreditavam que Jesus ele sofreu apenas aparentemente, pois ele não tinha uma carne humana, pois ele era um espírito. Outros diziam até que Jesus ele nasceu fruto de uma relação íntima de Maria com José. Logo, ele não era Deus, era apenas um homem. Outros diziam que a alma herdaria a salvação, mas o corpo não, pois ele era corruptível e mau. Interessante que para combater essas ideias desses gnósticos, e em especial dos ebionitas, que não criam que a carne seria alvo da salvação de Deus, mas somente a alma, Irineu ele traz um ponto muito interessante que representa um pensamento oficial da época em relação à Eucaristia. Ele cria que a Eucaristia de fato era o corpo e o sangue de Cristo e que quando os cristãos consumiam aqueles elementos depois de consagrados, agora como Eucaristia, eles se uniam verdadeiramente ao corpo de Cristo. E não só isso, essa Eucaristia seria uma espécie de porta de entrada para a eternidade, pois por meio dela, esse corpo corruptível, após a segunda vinda de Cristo, se tornaria um corpo incorruptível. Vejamos o que ele diz sobre essa questão. Estultos completamente os que rejeitam toda a economia de Deus, negam a salvação da carne, desprezam a sua regeneração, declarando ser ela incapaz de receber a incorruptibilidade. Mas se esta não se salva, então nem o Senhor nos resgatou no seu sangue, nem o cálice eucarístico é comunhão de seu sangue, nem o pão que partimos é a comunhão com o seu corpo. Se, portanto, o cálice que foi misturado e o pão que foi produzido recebem a palavra de Deus e se tornam Eucaristia, isto é, o corpo e o sangue de Cristo, e se por eles cresce e se fortifica a substância da nossa carne, como podem pretender que a carne seja incapaz de receber o dom de Deus, que consiste na vida eterna, quando ela é alimentada pelo sangue e pelo corpo de Cristo e é membro deste corpo? Como a cepa de videira plantada na terra frutifica no seu tempo, e o grão de trigo, caindo na terra, decompondo-se, ressurge multiplicado pelo Espírito de Deus, que sustenta todas as coisas e que pela inteligência são postas ao serviço dos homens, e recebendo a palavra de Deus, se tornam Eucaristia, isto é, o corpo e o sangue de Cristo. Da mesma forma, os nossos corpos, alimentados por esta Eucaristia, depois de ser depostos na terra e se terem decomposto, ressuscitarão no seu tempo, quando o Verbo de Deus os fará ressuscitar para a glória de Deus Pai. Porque ele dará a imortalidade ao que é mortal e a incorruptibilidade ao que é corruptível, pois o poder de Deus se manifesta na fraqueza. Um outro ponto que ele traz é sobre a imortalidade da alma. Ele usa aquele trecho das Escrituras que diz que nós somos uma alma vivente.
Então, quando o corpo morre, na verdade o que acontece é um desprendimento dessa alma, que é o sopro de vida. Portanto, a alma não morre, a alma não dorme, ela não é destruída e muito menos esquecida em outra dimensão, pois ela é eterna. E um dia essa alma ela vai retornar para o seu corpo e se transformará em um corpo incorruptível. Portanto, o que morre e que vai para o pó da terra é o corpo e não a alma. Morrer é perder a capacidade vital, ficar em seguida sem o sopro, sem a vida, sem os movimentos e decompor-se nos elementos dos quais teve início a existência. Ora, isso não pode acontecer com a alma, porque é sopro de vida, nem com o espírito, por ser simples e não composto, e por ser ele a vida dos que o recebem. Resta que a morte se manifeste na carne, a qual, com a saída da alma, fica sem respiração e sem vida, e lentamente se decompõe na terra de onde foi tirada. É esta, pois, que é mortal, e é dela que o apóstolo diz: Ele vivificará os vossos corpos mortais. Por isso, afirma na primeira carta aos Coríntios: assim acontecerá na ressurreição dos mortos. Semeia-se na corrupção, ressuscitará na incorrupção. Com efeito, ele diz: o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morre. Uma outra questão levantada é que Irineu ele faz um paralelo entre Eva e Maria, ambas virgens. Uma foi causa de perdição por meio de sua desobediência e outra foi porta de salvação por meio da sua obediência. E nós sabemos que por meio de Maria, Cristo entrou na humanidade e o Verbo se encarnou. Quando o Senhor veio, de modo visível, ao que era seu, levado pela própria criação que ele sustenta, tomou sobre si, por sua obediência no lenho da cruz, a desobediência cometida por meio do lenho. A sedução de que foi vítima miseravelmente a Virgem Eva, destinada a varão, foi desfeita pela boa nova da verdade, maravilhosamente anunciada pelo anjo à Virgem Maria, já desposada a varão. Assim como Eva foi seduzida pela fala de anjo e afastou-se de Deus, transgredindo a sua palavra, Maria recebeu a boa nova pela boca de anjo e trouxe Deus em seu seio, obedecendo à sua palavra. Uma deixou-se seduzir de modo a desobedecer a Deus, a outra deixou-se persuadir a obedecer a Deus, para que, da Virgem Eva, a Virgem Maria se tornasse advogada. O gênero humano que fora submetido à morte por uma virgem foi libertado dela por uma virgem. A desobediência de uma virgem foi contrabalançada pela obediência de uma virgem, mas o pecado do primeiro homem foi curado pela correção de conduta do primogênito, e a prudência da serpente foi vencida pela simplicidade da pomba. Por tudo isso foram rompidos os vínculos que nos sujeitavam à morte. Sobre os gnósticos, Irineu enfatiza que eles vieram muito depois dos bispos com suas ideias inovadoras e modernas, que na verdade os apóstolos confiaram a autoridade da igreja a esses bispos. Todos eles vieram muito tempo depois dos bispos, aos quais os apóstolos confiaram as igrejas. Também isso nós mostramos com toda a precisão possível no nosso terceiro livro. Todos estes hereges que mencionamos, por serem cegos em relação à verdade, são obrigados a trilhar caminhos diferentes e impraticáveis. Por isso, os vestígios de seus ensinamentos discordes e contraditórios estão espalhados por todos os lados, o que não acontece com os que pertencem à Igreja, cujos caminhos percorrem o mundo inteiro, conservando a sólida tradição que vem dos apóstolos, mostrando-nos uma única e idêntica fé em todos, porque todos acreditam num só e idêntico Deus Pai, admitem a mesma economia da encarnação do Filho de Deus,
reconhecem o mesmo dom do Espírito, observam os mesmos preceitos, conservam a mesma forma de organização da Igreja, esperam a mesma vinda do Senhor e a mesma salvação de todo homem, isto é, da alma e do corpo. A pregação da Igreja é, portanto, verdadeira e firme, e nela há caminho único e idêntico em todo o mundo. A ela foi concedida a luz de Deus. Os que abandonam a doutrina da Igreja acusam de ingenuidade os santos presbíteros, sem entender que mais vale o homem religioso e simples do que o sofista blasfemo e impudente. Assim são todos os hereges, os quais, pensando terem encontrado algo superior à verdade, seguindo as doutrinas que apresentamos, andam por caminhos tortuosos, sempre novos e inseguros, mudam continuamente de opinião e, como cegos conduzidos por cegos, fatalmente cairão na fossa da ignorância aberta diante deles, destinados a procurar sempre e nunca encontrar a verdade. É necessário, portanto, evitar as doutrinas deles e prestar muita atenção para não sermos prejudicados e, sobretudo, refugiar-nos na Igreja, para ser educados no seu seio e nutridos pelas Escrituras do Senhor. A Igreja é como um paraíso plantado neste mundo. Portanto, comereis do fruto de todas as árvores do paraíso, diz o Espírito de Deus, o que significa: alimentai-vos de todas as Escrituras divinas, mas não façais com o intelecto orgulhoso, e não tenhais nenhum contato com a dissensão dos hereges. Vale ressaltar que até o século V, todas as igrejas cristãs, tanto do Oriente quanto do Ocidente, elas criam nas mesmas doutrinas e tinham a mesma unidade de igreja, de pensamento e de organização. Agora você pode me perguntar: Kate, qual a tua perspectiva em relação ao livro Contra as Heresias? Bom, de antemão eu digo que não é um livro fácil de ler, é um livro complexo que traz muitas nuances e questões doutrinárias, então você precisa ir lendo e se adaptando com a linguagem de Irineu de Leão e com todos os detalhes que ele traz, e é preciso ter perseverança para concluir o livro. E o ponto que mais me chamou a atenção, que me surpreendeu e que até me chocou em algum grau, foi a questão da Eucaristia, de perceber que Irineu de Leão e as igrejas cristãs da época consideravam que a Eucaristia era o corpo e o sangue de Cristo verdadeiramente. E até hoje a Igreja Católica Apostólica Romana e as ortodoxas creem que a Eucaristia é o corpo e o sangue de Cristo, que após a consagração das espécies, elas não são mais pão e vinho, mas sim Eucaristia. Levando em consideração a crença protestante ou as diversas doutrinas, a gente percebe o quanto que as igrejas se distanciaram desse pensamento original primitivo. As luteranas, por exemplo, creem na união sacramental. Elas acreditam que Jesus está verdadeiramente na Eucaristia, porém o pão continua pão e o corpo e o sangue de Jesus está sobre a espécie. Portanto, há o elemento da divindade, mas há os elementos materiais, visíveis ali de fato. As anglicanas, elas creem numa presença espiritual de Jesus, o que eu acho problemática, porque nós não poderíamos dividir a divindade e a humanidade de Jesus. Então, como é que Jesus estaria apenas espiritualmente e não em corpo, alma e divindade? Pois ele é um homem Deus, 100% homem e 100% Deus. E caminhando um pouquinho mais para frente, influenciados pela ideia de Zwinglio, a maioria esmagadora das igrejas evangélicas creem hoje na Santa Ceia e não mais na Eucaristia, apenas como um memorial do Calvário, ou seja, eles comem os elementos do pão, do vinho, do suco de uva, se lembrando da morte de Cristo.
e não mais com essa ideia de que o corpo e o sangue de Cristo ou o Espírito de Cristo está ali. Sendo assim, isso foi o que mais me chamou a atenção, em perceber o quão distante nós estamos desse pensamento primitivo. Bom, gente, chegamos ao final do livro. Espero que vocês tenham gostado. Peço a Deus que Ele me capacite e me permita trazer aqui outras obras para vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.